Vamos lá, galera. Vamos lá. Agora a gente estava falando sobre Nova, que agora a gente vai falar sobre. Tá aqui. O Carl Rogers. Então, Carl Rogers, ele era um psicólogo, tá? Que fez amplas contribuições para a psicologia educacional, mas o seu campo de atuação era, de fato, a psicologia clínica, tá, gente? Ele tem um livro muito bonito, muito legal, que é o Tornar-se Pessoa, que ele vai falar aí das condições para terapia, empatia, aceitação positiva incondicional, consideração positiva incondicional e a congruência, tá? A gente vai falar aqui essencialmente de aplicações para o campo pedagógico, né? Nossa, eu quero ocultar. Está me atrapalhando. Então, ele foca na ideia de que o indivíduo ele tem um crescimento pessoal, né, uma possibilidade de crescimento pessoal. Ele visa também a aprendizagem integral, pela pessoa inteira. O que significa isso? Que a aprendizagem ela é uma coisa que move o indivíduo totalmente. Ela não é só cognitiva, ela é afetiva, ela é a mesma forma que o Novak fala, né? Uma coisa integrada. Ela deve favorecer a autorrealização e a formação de seres plenamente atuantes. A pessoa educada é a pessoa que aprende a aprender, tá? Para o Rogers. O professor ele deve ser verdadeiro, autêntico, genuíno e tornar-se pessoa real com os alunos. Para Rogers, nós somos aprendizes em potencial. Para ele, aprendizagem. E lembra, tá, gente? Aqui, muitas pessoas usam o conceito da aprendizagem de Rogers como se fosse aprendizagem significativa, mas não é a aprendizagem significativa do Ausubel. Tanto que o professor Moreira escolhe, de uma maneira muito feliz, a palavra aprendizagem significante. Por quê? Para Ausubel, é meaningful learning o termo, que significa aprendizagem com significado. Tá? Para Rogers, ele fala em significant learning, ou seja, uma aprendizagem que tenha um significado para o sujeito, ou seja, uma aprendizagem que aconteça de fato, que seja significante mesmo. Tá? Então, os dois termos são diferentes. É a aprendizagem que foca no significado das expressões, das palavras, das ideias. A do Ausubel, a do Rogers é uma que vale a pena. Então, é significante alguma coisa que vale a pena. Ocorre quando o que se aprende é percebido como relevante para seus objetivos. Então, o sujeito quer ser um rapper, né? De repente, aprender prosa e poesia para ele seja mais interessante do que aprender matemática. Né? Embora a matemática também, dentro da matemática, existam coisas que para um rapper seja muito importante, como a métrica. A métrica é super importante. Né? Você fazer um compasso aqui 4x4 é diferente de você fazer um 3x4, que é certo? Isso daí vai dar um andamento totalmente diferente. Desculpa, vai dar não é andamento a palavra. Vai dar um batimento diferente aí para a música, uma ênfase diferente. A aprendizagem ela envolve mudança orgânica, ou seja, na percepção de si mesmo para o sujeito, ela é ameaçadora. E a aprendizagem é facilitada quando o aluno é responsável pelo processo e aquela aprendizagem auto-iniciada é mais duradoura e abrangente. Para Rogers, a independência, a criatividade e a autoconfiança são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação são básicas e a avaliação feitas por outro é secundária. Então, o que interessa aqui mais para o Rogers, que é aqui o ensino centrado no aluno, é o fato de que você mesmo esteja se avaliando o tempo todo e que isso seja mais importante do que a avaliação do professor. Para ele, a aprendizagem é muito mais uma atitude entre professor e aprendiz do que ensino, e a aprendizagem ela deve ser centrada no aluno. Aplicações para a sala de aula. Aqui eu estou fazendo um pequeno sumário antes de fazer a leitura comentada do texto do professor Moreira. Então, isso aqui já é um resumo do que a gente vai falar. Tá? Então, aqui a gente só vai aprofundar o argumento. Deve haver relação de confiança com o aprendiz, entre o professor e o aprendiz, e entre os aprendizes. Deve ser uma relação de aceitação do outro como sendo o outro, de deixá-la ou deixá-lo saber o que a ou o engrandece, tá? Ou seja, o outro não é você. Você não está lá para dizer para o outro o que ele tem que ser.
Esse outro ele tem essa capacidade de auto-realização, de autocrescimento, tá? De autodeterminação. Deve haver comunicação e diálogo, deve haver empatia, ou seja, você compreender que o outro é o outro e não você. Muitas vezes as pessoas vêm e dizem que empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não é bem isso, tá? Por quê? Porque se você se coloca no lugar do outro, imagina só, né? Eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo por, sei lá, querer aprender um instrumento musical. Bom, eu sei aprender um instrumento, eu sei tocar um instrumento musical, que é guitarra. Então, de repente, se eu for me colocar no lugar de uma pessoa que sabe, que não sabe isso, tá? Eu posso dizer assim, não, mas isso é simples, é só você treinar escalas e a pessoa tem dificuldade. É diferente, é você entender que aquilo é a pessoa. Agora eu vou trazer alguma coisa que eu tenho dificuldade, desenhar, né? Se eu for falar, por exemplo, para minha cunhada que desenha super bem, pô, cara, tem dificuldade para desenhar, ela, não, mas é simples, é só você imaginar e ir cobrindo. Eu disse, porra, desculpa o palavrão, tá? Mas não consigo, cara. Para mim é difícil. Então, se a pessoa for empática e dizer, não, eu compreendo a sua dificuldade por tal e tal razão, mas que sejam compatíveis com o que a pessoa está te dizendo, entende? Então, não é se colocar no lugar do outro, porque quando você se coloca no lugar do outro, você pega, inverte as posições, o que eu faria no seu lugar? Você começa a dar conselho, não é isso. Tá? É você compreender aquela pessoa, né, e ajudá-la ela a, se reposicionar nessa situação. Tá? Os estudantes devem ser compreendidos, não avaliados, não julgados, não ensinados. Né? Muito comum a gente dizer assim, poxa, mas os alunos não sabem conceitos básicos de física, como é que eles chegaram aqui? Eles não sabem conceitos básicos de trigonometria. Tá aí, o que isso vai te ajudar? Na moral, né, falando aqui francamente, em que isso vai te ajudar? Não vai te ajudar em nada, né? Então você tem duas opções. Ou você fica aí perdendo o seu tempo julgando esses alunos, né? Não, deve ser tudo um bando de vagabundo, é tudo um bando de desinteressado, é tudo um bando de burro, né? Já chegando numa conclusão, ou você endereça isso conversando com esse ser humano, porque ainda ali, né, você, embora você esteja numa relação assimétrica de poder, você está lidando com seres humanos, cara. Você não está lidando com um computador, ou com um chat GPT, ou com uma Alexa, tá? Você está lidando com um ser humano. O aprendiz deve ser independente, criativo e autoconfiante. Então, vamos lá para a leitura comentada do livro, né, que a gente vai aprofundar esse argumento agora. Tá? Então, a finalidade desse capítulo é dar ao leitor uma visão geral da abordagem de Carl Rogers, tá? Ao ensino e aprendizagem. Trata-se, portanto, de um trabalho que não dispensa a leitura de textos do próprio Rogers para melhor compreensão do seu posicionamento. Aliás, os escritos de Rogers são de fácil e agradável leitura, recomendando-se de maneira especial a liberdade para aprender, porque esse trabalho é um trabalho voltado para a educação, tá? O título dele em inglês é Freedom to Learn. Rogers nasceu em Chicago em 1902, em 1924 graduou-se em História pela Universidade de Chicago e em 1931 doutorou-se em Psicologia Educacional no Teachers College da Universidade de Columbia, em Nova York. Contudo, praticamente toda a sua vida profissional esteve ligada à psicologia clínica, aconselhamentos e estudos da pessoa. Isso aqui, bom, é interessante, né? Eu tinha uma outra ideia do Carl Rogers, achava que ele era psicólogo. Pode ser que tenha faltado alguma coisa que a gente já pesquisa, tá? Talvez, não sei também como é que funciona lá nos Estados Unidos, mas aqui no nosso conselho, você tem que ser formado em psicologia para atuar com clínica, tá? Introdução. Então, para situar as posições de Rogers em um contexto geral voltado ao ensino e aprendizagem, é conveniente estabelecimento de algumas distinções. Bom, pode-se identificar três tipos gerais de aprendizagem. A cognitiva, que resulta no armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende, a afetiva, que resulta de sinais internos ao indivíduo e pode ser identificada com experiências tais como prazer, dor, satisfação, contentamento, alegria, ansiedade. E, por último, a resposta psicomotora, que envolve respostas musculares adquiridas por meio de treino e prática, como jogar futebol, tocar um instrumento musical. Embora essas três aprendizagens estejam interligadas, mas elas são prioritariamente psicomotoras, tá? Em termos de ensino, pode-se também distinguir três abordagens gerais: a comportamentalista, behaviorista, que a gente estudou na primeira parte desse curso, a cognitivista, que a gente estava estudando, a gente estudou na aula 7 e na aula 6, e também
algumas transições para o behaviorismo. Vou introduzir mais uma aqui, vou tomar liberdade, né? Tem outros autores que entendem a socioculturalista, que foi o que a gente viu na aula passada, e a humanística, que a gente está vendo nessa aqui. A orientação comportamentalista considera o aprendiz basicamente como um ser que responde a estímulos que lhe apresenta. Nessa perspectiva, a atenção volta-se para eventos observáveis e mensuráveis no mundo exterior ao indivíduo. Essa ênfase no ambiente objetivo, por sua vez, provê uma base para o estudo de manipulações que produzem mudanças comportamentais. Então, a gente vai organizar ali as nossas contingências de reforço, falando especialmente do Skinner, né, para produzir mudanças comportamentais. A gente quer que os alunos respondam mais correto, respondam como a gente quer, e a gente arranja isso. Então, a gente faz avaliação, a gente faz prova surpresa, a gente dá bombom, enfim, né, a gente arranja as contingências de reforço para que eles se comportem como a gente queira. Então, você começa a ver, Skinner já tem um pouquinho aí, digamos assim, de controle do comportamento do outro, tá? Embora o próprio Skinner, se você for ler algumas coisas dele, e tem uma coisa muito interessante, Skinner tem um texto junto com o Carl Rogers, que é uma conferência. Na verdade, eles proferiram essa conferência juntos. E, cara, maravilhosa. Leiam essa conferência, acho que de 1828, alguma coisa assim. Não lembro agora o ano, tá? E o Skinner, ele tem romances, ele queria ser romancista, e ele escreve muitas coisas legais, como, por exemplo, o livro Walden Two. Se vocês nunca leram, leiam esse livro. Em que ele elabora uma sociedade utópica baseada nas regras do comportamentalismo. Tá? A linha cognitivista, por sua vez, enfatiza o processo da cognição, por meio do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o aluno aprende, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. A abordagem humanística, por outro lado, considera primordialmente o aluno como pessoa. Ele é essencialmente livre para fazer escolhas em cada situação. Essa tomada de decisão é uma coisa muito importante e que o próprio Rogers vai pegar, vai pensar lá do existencialismo, tá? O importante é a autorrealização da pessoa. O ensino deve facilitar a autorrealização, o crescimento pessoal. Uma vez estabelecidas essas distinções, pode-se dizer que a abordagem rogeriana é basicamente humanística e visa a aprendizagem pela pessoa inteira, uma aprendizagem que transcende e engloba os três tipos gerais: cognitiva, afetiva e psicomotora, apresentados no início dessa sessão. É essa aprendizagem que Rogers chama de significante e que ele supõe ser governada por uma série de princípios de aprendizagem, não por uma teoria da aprendizagem, como sugere o título desse capítulo. Tais princípios serão apresentados imediatamente após a sessão seguinte, em que serão enfocadas algumas proposições básicas da psicologia rogeriana, nas quais eles têm sua origem. Bom, a psicologia rogeriana. Tá? As ideias de Rogers vê o indivíduo como um todo, não só intelecto, daí frequentemente usar o termo organismo. Ele se refere ao sujeito como tendo um organismo, tá? E não só organismo físico. As ideias de Roberts sobre aprendizagem e ensino apresentadas nas sessões seguintes decorrem diretamente da sua longa experiência profissional como psicólogo e refletem sua terapia centrada no cliente. Ele prefere o termo cliente em vez de paciente porque o primeiro enfatiza uma participação ativa, voluntária e responsável do indivíduo nas relações terapêuticas. Sugere também igualdade entre o terapeuta e a pessoa que procura ajuda, evitando a impressão de que o indivíduo está doente. Tá? Então, a gente tira essa noção, né, que patologiza o ser humano. A psicologia humanista é como se fosse uma terceira força da psicologia no século XX, em que a primeira força é o behaviorismo, a segunda força é a psicanálise, mas ambas enfocam o homem como uma coisa, o ser humano como uma coisa muito negativa, né? Uma é muito fatalista, enxerga o ser humano como determinado pelos seus comportamentos, a outra enxerga o ser humano essencialmente como doente. Eu não falei sobre psicanálise aqui, mas o Freud ele vai classificar 3 tipos de estruturas de personalidade. Na verdade, tem 4, que é a borderline, que é o limítrofe aí entre duas delas, né? Mais particularmente a neurose e a psicose. A neurose, que são os indivíduos, entre aspas, considerados normais, mas eles não são normais, tá? Eles têm algum tipo de sofrimento intrínseco, tá? Então, o neurótico é aquele que está sujeito aí às leis, né? Ele se sujeita a essas leis do convívio social, ele tem uma conexão com a realidade e ele tem um compromisso entre o desejo dele e o mecanismo de defesa. Ele tem esse compromisso.
O psicótico, que perde o controle com a realidade, né? Ou seja, a pessoa que é esquizofrênica, a pessoa que tem outros transtornos dissociativos, por exemplo, hoje seriam são interpretados como psicóticos, né? Ou seja, ele tem um descolamento com a realidade, ele não tem esse compromisso aí com a realidade, porque ele tem essa questão. E o perverso, que é aquele que, mesmo reconhecendo a realidade, mesmo com contato com a realidade, se nega a seguir essas regras sociais e não sente culpa por isso, tá? Então, qual é a lei? A lei é a lei da sexualidade, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que seria classificada numa estrutura perversa é o sociopata, tá? O sociopata tem orgulho, prazer em mentir, explorar os outros materialmente, tá? Mas outras, por exemplo, essa perversão, ela vem pela mudança do objeto de prazer. Estou fazendo essa digressão aqui só para mostrar para vocês qual a importância do humanismo, tá bom, gente? Me lembrem disso, por favor. Então, o que acontece? O, o perverso, ele é perverso porque ele perverte a ordem, entre aspas, natural do desejo, que é a sexualidade. Então você sente desejo, né, por outro corpo, né? No início, né, Freud tratava os próprios homoafetivos como perversos. Hoje a psicanálise já enxerga isso de uma outra forma, né? Porque o objetivo final era a reprodução. Então, um homem deseja uma mulher deseja um homem, etc. Então, por exemplo, né, sádico. O sádico, o objeto, o prazer dele está em fazer alguém sofrer e não na relação com o outro corpo, tá? Isso tem um grande aspecto objetal também presente nessa interpretação. O masoquista é sofrer. O pedófilo é o corpo pré-púbere, tá? O zoófilo é o animal. O necrófilo é o corpo morto. O corpo sem vida não faz sentido você sentir, né, para um neurótico, não faz sentido você sentir prazer por aquele corpo, mas o necrófilo sente. Então, essas perversões, que são coisas que são consideradas socialmente imorais para Freud, isso aí é importante, porque também o que é o conceito de imoralidade social depende também da época em que a gente esteja vivendo, então por isso que atualmente a gente reviu essa questão do, dos homoafetivos, né? Porque não é hediondo, diferentemente da pedofilia, que é uma coisa hedionda e sempre será, né? Uma coisa hedionda, tá? É... Houve essa, digamos assim, essa revisão dessa noção. Tá? Então, o perverso, ele é perverso porque ele muda o objeto de prazer dele. Tá? O objeto dele de prazer é diferente. E ele também nem se constrange em ter isso. Então, você vê que, por mais que eu tenha falado em 3 estruturas de personalidade, todas elas são essencialmente doentes. Tá? Então, a sociedade, ela sempre tem aquele mal-estar, sempre tem aquela doença. O humanismo, ele surge como uma terceira força, querendo focar nos aspectos positivos do ser humano ao invés dos aspectos negativos. Tá? Então, Rogers, Rollo May, quem mais? O pessoal aí da Gestalt, né? Todos esses caras aí, eles vêm, o Maslow, eles vêm com essa noção aí de que o ser humano ele tem essa parte positiva que deve ser focada. Tá bom, gente? Então, feita essa digressão, tá? Rogers tem essas ideias justamente porque o contexto histórico em que ele vem sugerir uma abordagem mais positiva para a abordagem terapêutica, para a visão do ser humano. Então, Rogers acredita que as pessoas têm dentro de si a capacidade de descobrir o que as está tornando infelizes e de provocar mudanças em sua vida. Essa capacidade, no entanto, pode estar latente. Nesse caso, o terapeuta deve ser capaz de ajudar o indivíduo a mobilizar suas tendências intrínsecas em direção à compreensão de si mesmo e ao crescimento pessoal. Aí está o foco da terapia centrada no cliente. O terapeuta provê uma atmosfera de compreensão e aceitação na qual o cliente pode expressar-se abertamente. Trata-se de uma terapia relativamente não diretiva. A tarefa do terapeuta não é a de dar conselhos para curar o cliente, e sim a de prover aceitação, compreensão e observações ocasionais, enquanto busca melhor entendimento de si mesmo e das influências ambientais que estão afetando. Então, o terapeuta não vai te dizer o que fazer. Tá? Ele não vai dirigir uma sessão. Você vai, por esse mecanismo
aí que você tem de crescimento interno, tendência à auto-atualização e a tendência à autorrealização, você mesmo vai se consertando e o terapeuta, para Rogers, é um facilitador desse processo. Ele não é o agente desse processo, o agente principal é você. A propensão do ser humano para crescer em uma direção que engrandeça a sua existência é uma premissa básica da psicologia rogeriana. Tá? Ele acredita que o organismo humano tende inerentemente à manutenção de si mesmo e à procura do engrandecimento, ou seja, o organismo tende à autorrealização. O ser humano é intrinsecamente bom e orientado para o crescimento. Sob condições favoráveis, não ameaçadoras, procurar desenvolver suas potencialidades ao máximo. É nesse sentido que a psicologia rogeriana é humanística. Ela é também fenomenológica. Tá? 4. A palavra fenomenal pode ser definida como aquilo que é percebido pelos sentidos em contraste com aquilo que é real, tá? Como eu já falei para vocês, aquilo que é aprendido diretamente pelos sentidos. Não interessa se a luz é feita de fótons, não interessa, o que interessa é o significado, é como você percebe isso. Cadê? Ela é fenomenológica no sentido que, para compreender o comportamento de um indivíduo, é importante entender como ele percebe a realidade. O campo perceptual de um indivíduo no qual é o centro, o campo, cadê? O campo perceptual do indivíduo é sua realidade. Cada indivíduo existe em um mundo de experiência continuamente mutável no qual é centro. Fenomenologicamente, o mundo de experiência do indivíduo é fundamentalmente privado, ou seja, cada um é cada um. O campo perceptual para o indivíduo é para si sua realidade. A fenomenologia de Rogers guarda bastante semelhança com a psicologia dos construtos pessoais de Kelly, que a gente não vai abordar aqui. Para Kelly, a pessoa tem capacidade criativa de representar seu ambiente e não meramente responder a ele. A pessoa vê o mundo por meio de construtos pessoais, moldes ou gabaritos que ela cria, e então tenta ajustar a eles as realidades do mundo. Kelly também utiliza o termo para a pessoa para indicar que se refere ao indivíduo como um todo. Essa tentativa de dar uma visão geral da abordagem rogeriana na psicologia clínica foi feita com a finalidade de prover uma espécie de ancoradouro para a abordagem rogeriana, à aprendizagem e ao ensino apresentada nas próximas sessões. Obviamente, pode-se de início questionar a validade da transposição de princípios derivados de relações terapêuticas para o contexto escolar. Antes, porém, deve-se levar em conta que, justamente por isso, a abordagem rogeriana resulta de uma longa experiência com pessoas vistas como organismos inerentemente voltados para a autorrealização, para o crescimento pessoal. Isso sugere, desde já, que é essa abordagem centrada no aluno e na sua potencialidade para aprender. Então, o aluno ele tem essa potencialidade para aprender dentro dele. A gente precisa, digamos assim, organizar o nosso jardim para que permitam-me a poesia, né? Para permitir com que essas borboletas fluam, tá? E surjam. Aprendizagem segundo Rogers. Rogers vê a facilitação da aprendizagem como o objetivo maior da educação. A seção seguinte tratará da facilitação. Esta irá se ater à aprendizagem em si. Em vez de apresentar uma teoria de aprendizagem, entre aspas, Rogers propõe uma série de princípios de aprendizagem, entre aspas também, extrapolados de princípios da terapia centrada no cliente. Primeiro, os seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender. Para ele, os seres humanos são curiosos sobre o seu mundo, até que, a menos essa curiosidade seja neutralizada pelo sistema educacional, tem uma tendência, um desejo natural de aprender, e é essa tendência na qual se pode confiar. Tanto aqui, gente, não sei se vocês já experimentaram pedir para que as pessoas façam qualquer pergunta aí sobre física para vocês. As perguntas que surgem são perguntas muito interessantes. Porque, como é que se forma arco-íris? Por que o céu é azul? Porque, né, aqui em Santarém tem um sol para cada pessoa, etc. Tá? A aprendizagem significante, tá? Que para Rogers é mais do que uma acumulação de fatos, é uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento, na orientação futura que escolhe, ou nas atitudes na sua personalidade. É uma aprendizagem penetrante que não se limita a um aumento de conhecimentos. Não é, portanto, a mesma coisa que a aprendizagem significativa, eu já falei isso no início. Embora não haja inconsistência entre ambas. Então, não são incompatíveis, mas elas não são a mesma coisa. É que a Ausubel focaliza muito mais no aspecto cognitivo da aprendizagem e a qualificação significativa vem do significado cognitivo que emerge na interação entre a nova informação e o conceito subsucessor especificamente relevante. Enquanto Rogers diz que o seu conceito de aprendizagem vai muito além do cognitivo. O significante de Rogers se refere muito mais à significação pessoal, o significado para a pessoa, ou seja, aquilo que valeu a pena, tá?
Então, a aprendizagem significante ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como relevante para seus próprios objetivos. Quanto a isso, né, a pessoa ela aprende significativamente apenas aquilo que ela percebe como envolvido na manutenção e engrandecimento do seu próprio eu, que é uma tendência à autorrealização. Tendência à autorrealização é isso, é que o seu eu ele tem essa tendência ao crescimento. Então, se você está, por exemplo, enfrentando alguma dificuldade, você tem a resposta aí dentro de você e você precisa encontrá-la. E para isso que serve a terapia, e para isso que serve também a educação, Rogers compreende. Tá? Então, Rogers dá como exemplo dois alunos em um curso de estatística. Um deles desenvolvendo um projeto no qual necessita usar o conteúdo do curso e o outro fazendo apenas porque é obrigatório. Indiscutivelmente, as aprendizagens serão diferentes. Ou você pode botar uma terceira pessoa que goste de estatística, que se interesse por isso. Também vai ser diferente dos outros dois. Além disso, quando o aluno percebe que o conteúdo é relevante para atingir um certo objetivo, a aprendizagem é muito mais rápida. A aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, na percepção de si mesmo, é ameaçadora e tende a suscitar resistência. Tá? Para a maioria das pessoas, parece que na medida em que outras estão certas, elas estão erradas. Então, a aceitação de valores externos pode ser profundamente ameaçadora aos valores que a pessoa já tem. Daí a resistência a esse tipo de aprendizagem. Então, isso envolve um certo grau de inautenticidade da pessoa, né? Dela ter que se adequar. Se você prover um ambiente em que a pessoa pode ser autêntica e que ela pode ser ela mesma, sem medo de julgamentos, isso tende a ser menos ameaçador do que o ensino tradicional, que o aluno fala alguma coisa, o professor já corrige ele. Não, mas eu não posso deixar esse aluno errar, porque se ele errar, ele vai continuar com esse erro para sempre. Não, deixa ele errar. Pergunta para ele como é que ele chegou nessa conclusão. Sugere possibilidades alternativas. Tá? Isso são formas que você pode proceder de maneira rogeriana, mas sem querer colocar isso. Olha, você tem que aceitar que é isso, tá? Bom, eu não sou rogeriano, tá, gente? Eu tento pegar algumas coisas do Rogers que eu acho que são muito importantes, como a aceitação positiva e incondicional, principalmente no aspecto de que, por exemplo, eu dou disciplina de cálculo, disciplina de física, tá? Naturalmente, eu já sou odiado só quando a pessoa sabe que eu sou professor de cálculo, que eu sou professor de física. Então eu tento desenvolver uma, como é que eu posso dizer? Tem um termo que eu estou tentando lembrar, eu estou com dificuldade de lembrar esse termo porque eu tentei lembrar dele, mas é uma continência. Esse é um termo da psicanálise, inclusive, tá? Não é um termo, a gente usa na terapia, mas ele é originado da psicanálise. Que é a capacidade de você conter para si os seus sentimentos. Naturalmente, gente, você está vendo uma pessoa ali te olhando com desprezo, torcendo boca, torcendo nariz, torcendo o corpo, torcendo tudo, morrendo de vontade de ir para casa, você se sente mal, mas você precisa ter a capacidade de conter isso e entender que aquela pessoa também é um ser humano que está passando por outras coisas, né? E você ali é o ser humano adulto, mais adulto, digamos assim, não necessariamente em idade cronológica, mas mais maduro para lidar com esse processo, porque você é o professor da disciplina, você tem que compreender que muitas vezes não é você que está obrigado ali. Ou melhor, você está obrigado, mas pelo menos você está sendo pago, por exemplo, né, para estar lá. Você está na relação de poder maior. Então você tem que compreender que muitas vezes para o estudante é horrível e você tem que ter essa capacidade de continência. Se você não quiser entender isso eu te dou um argumento muito interessante que isso pode te ajudar no teu trabalho a conduzir melhor a coisa, a olhar menos de um ponto de vista pessoal, de que o aluno te odeia e que, na verdade, isso é mais uma demanda dele do que uma demanda sua, tá? As aprendizagens que ameaçam o eu são mais facilmente percebidas e assimiladas quando as ameaças externas se reduzem ao mínimo. Foi o que eu acabei de mencionar agora, né? Quando você provê um ambiente de autenticidade em que o aluno possa, de fato, ser ele mesmo, né? E isso se expressa numa frase do Eric Mazur, numa vinheta que ele traz, uma anedota, mais precisamente falando, que ele disse assim, ó, eu quero saber o que acontece em tal situação física. Aí o aluno responde assim, tá, professor, mas o senhor quer saber o que eu acho que vai acontecer, ou que o senhor espera que eu diga para o senhor. Reflitam sobre isso. Muitas vezes os alunos querem dar uma resposta que a gente espera, não a resposta que eles, de fato, o organismo deles provê. Então, Rogers ilustra esse princípio como exemplo do aluno fraco em leitura, que por causa dessas deficiências já se sente ameaçado e desajustado. Quando é forçado a ler em voz alta na frente do grupo, quando é ridicularizado, quando recebe notas baixas, não progride. Contrariamente, um ambiente de apoio e compreensão
A falta de notas ou um estímulo à autoavaliação reduzem ao mínimo essas ameaças externas que lhe permitem progredir. É a mesma coisa que eu falei para vocês aqui. Se você for, olha, eu quero saber o que você acha que vai acontecer nesse fenômeno. Bota o aluno para apresentar um seminário, vai valer a nota de vocês de todo o semestre. Cara, quem é que não ficaria nervoso? Cara, eu sou professor há 11 anos só não FOPA, mas eu trabalho como professor há mais tempo antes disso. Então, pelo menos uns 15 anos de docência eu já tenho aí. Pelo menos. Eu fui apresentar um trabalho um dia desse, um trabalho sobre maconha, cara. Pô, e é uma coisa que, não vou dizer que pô, tenho um amplo conhecimento, porque eu não sou, né, consumidor, né? Já fiz consumo algumas vezes, mas não sou consumidor amplo. Mas eu sei do que se trata, porque eu já li muito sobre, já me envolvi em discussões, já pensei sobre essa questão do uso recreativo da maconha. Li artigos sobre. Cara, eu fiquei nervoso. Por quê? Porque aquilo ali é uma ameaça externa. Então você também deve ficar, eu imagino, né? Afinal, a propósito, né? Afinal, não, a propósito. Essa experiência como aluno tem sido bastante interessante para mim, para eu repensar também essas coisas que a gente aprende em teorias de aprendizagem, tá? Quando é pequena a ameaça ao eu, pode-se perceber a experiência de maneira diferenciada e a aprendizagem pode prosseguir. Então, o próprio Roger reconhece que esse princípio é apenas uma extensão ou elucidação do anterior. Qualquer tipo de aprendizagem envolve uma crescente diferenciação dos componentes da experiência e a assimilação dos significados dessas diferenciações. Quando o aluno se sente seguro e não ameaçado, essa diferenciação pode ser percebida e a aprendizagem pode ser levada a efeito. Grande parte da aprendizagem significante é adquirida por meio de atos. Um dos meios mais eficazes de promover a aprendizagem consiste em colocar o aluno em confronto experiencial direto com problemas práticos, de natureza social, ética, filosófica ou pessoal, e com problemas de pesquisa. E é por isso que os métodos de projetos, eles se ancoram fortemente nas ideias de Rogers, tá? No Liberdade para Aprender, ele vai usar fortemente aí o método de projeto. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do processo de aprendizagem. Tá? Quando o aluno escolhe suas próprias direções, descobre seus próprios recursos de aprendizagem, formula seus próprios problemas, decide sobre o seu próprio curso de ação, vive as consequências de cada uma dessas escolhas, a aprendizagem significante é maximizada. Tá? A aprendizagem auto-iniciada, que envolve a pessoa do aprendiz como um todo, sentimentos e intelecto, é mais duradoura e abrangente. É um princípio que Rogers diz ter descoberto na psicoterapia. A aprendizagem mais eficaz é a da pessoa que se deixa envolver totalmente por si mesma. Não é uma aprendizagem somente cognitiva, do pescoço para cima. É uma aprendizagem que envolve tanto o aspecto cognitivo como afetivo da pessoa. É visceral, profunda e abrangente. O aluno sabe que a aprendizagem é sua e pode mantê-la ou abandoná-la frente a uma aprendizagem mais profunda, sendo ele o avaliador, não necessitando apelar a alguma autoridade que corrobore seu julgamento. Essa questão da independência, ela vai aparecer também no princípio 9. Tá? A independência, a criatividade, a autoconfiança são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação são básicas e a avaliação feita por outros é de importância secundária. Para o Rogers, isso aqui é fundamental. Tá? A criatividade desabrocha uma atmosfera de liberdade. A avaliação externa é grandemente infrutífera quando a finalidade é o trabalho criativo. Se uma criança deve crescer e tornar-se independente e autoconfiante, é preciso proporcionar-lhe desde cedo oportunidade, tanto de fazer seus próprios julgamentos e seus próprios erros, como de avaliar as consequências de tais julgamentos escuros. O mesmo se aplica ao aluno em sala de aula. A autocrítica e a autoavaliação são fundamentais para ajudar o aluno a ser independente, criativo e autoconfiante. Muitas vezes a gente se ancora e fica naquele conforto. Não, o professor vai dizer se eu estou certo, se eu estou errado, mas na verdade, depois que acabar isso, quem que vai assumir esse papel? Provavelmente vai ser você mesmo, tá? A aprendizagem socialmente mais útil no mundo moderno é a do próprio processo de aprender. Uma contínua abertura à experiência e a incorporação dentro de si mesmo do processo de mudança. Tá aqui. Para viver em um mundo cuja característica central é a mudança, o indivíduo tem que aprender a aprender. Tá? O aprender a aprender de Rogers não é exatamente o mesmo de Nova que Galton, pois esses se referem a aprender como se aprende, a refletir sobre seus próprios processos cognitivos, enquanto Rogers pensa muito mais em aprender a buscar o conhecimento. Não são significados antagônicos, ou seja, eles não se cancelam. Ao contrário, podem até se complementar, mas não querem dizer a mesma coisa. Tá? Isso implica estar aberto à experiência, uma postura de busca contínua de conhecimentos. Não é o conhecimento em si que será de utilidade, mas a atitude de busca constante do conhecimento.
Ensino para Rogers. Rogers diz ter uma reação negativa em relação ao ensino e justifica dizendo que é porque o ensino, tal como usualmente é definido, levanta questões erradas. Uma delas, que surge de imediato, é a seguinte: o que ensinar? Isso é, o que, do ponto de observação superior do professor, o aluno precisa aprender. Ou seja, o professor tem aquele ponto de vista superior, o que o aluno precisa aprender? Outra coisa é, o que deve abranger o curso? Rogers duvida que um professor possa realmente ter certeza de sua resposta a esse tipo de pergunta. E realmente, ele pega a gente no contrapé porque ele está certo. Tá? Para ele, qualquer resposta dada a perguntas dessa natureza pressupõe que aquilo que é ensinado é aprendido, que aquilo que é apresentado é o que é assimilado. Diz ele desconhecer suposição tão obviamente falsa. Basta conversar com alguns estudantes para verificar que não é verdadeiro. Tá bom? Então é interessante isso aqui, né? O que deve abranger o curso? Qual é, então, a posição de Rogers em relação ao processo educacional? Bom, para ele, o objetivo desse sistema, desde os primeiros anos até a pós-graduação, deve ser a facilitação da mudança e da aprendizagem. A sociedade atual se caracteriza pela dinamicidade, pela mudança, não pela tradição, pela rigidez. O ser humano moderno vive em um ambiente que está continuamente mudando. O que é ensinado torna-se rapidamente obsoleto. Nesse contexto, o único ser humano educado é o que aprendeu a aprender. O indivíduo que aprendeu a adaptar-se e a mudar e que percebeu que nenhum conhecimento é seguro e que só o processo de busca do conhecimento dá uma base para a segurança. Ele parte dessa ideia da atualização constante, que é típica do raciocínio fenomenológico existencial, tá, gente? Facilitação da aprendizagem não é, no entanto, sinônimo de ensino no o sentido usual. Para Rogers, tá, tem uma frase aqui dele mesmo, né, que a iniciação dessa aprendizagem não repousa em habilidades do ensino do líder, nem em sua erudição, nem em seu planejamento curricular, nem no uso que ele faz de recursos audiovisuais. Também não repousa nos materiais programados que ele usa, nem em suas aulas, nem na abundância de livros, apesar de que cada um desses recursos possa, em certo momento, ser importante. Não, a facilitação da aprendizagem significante repousa em certas qualidades atitudinais que existem na relação interpessoal entre facilitador e aprendiz. As atitudes que, no entender de Rogers, caracterizam o facilitador da aprendizagem são os seguintes: autenticidade no facilitador de aprendizagem. Quando o professor facilitador é uma pessoa verdadeira, autêntica, genuína, despojando-se na relação com o aluno, aprendiz da máscara ou a fachada de ser o professor, de estar sempre certo, de ser o bambambam, de ser o professor doutor, ou de ser não sei o quê, ou de ser o... enfim, tá? É muito mais provável que seja eficaz. Isso significa que os sentimentos que está tendo, sejam qual forem, precisam ser aceitos por ele mesmo e que ele é capaz tanto de viver com esses sentimentos como de comunicá-los na sua relação com o aluno. Sob esse ponto de vista, o professor é uma pessoa real com seus alunos, podendo se mostrar entusiasmado, entediado, zangado ou simpático com os estudantes. Como ele aceita esses sentimentos, como ele aceita esses sentimentos como seus, não tem necessidade de impô-los aos seus alunos. Olha, vocês deveriam ficar chateados com isso. Olha, vocês deveriam ficar chateados porque vocês tiraram nota baixa na prova. Não, não quer, tá? É meu, eu tô chateado com vocês, tá? Ou seja, o professor é uma pessoa para seus alunos e não um mecanismo por meio do qual o conhecimento é transmitido de uma geração para outra, tá bom? Prezar, aceitar, confiar. Uma segunda qualidade do facilitador bem-sucedido se caracteriza por uma estima pelo aluno, mas não uma estima possessiva. Para a gente é muito difícil isso, né? Essa ideia. Né? Eu que conheço, para mim também é difícil, mas eu tento lutar contra, né? É uma aceitação deste outro indivíduo como uma pessoa separada, tendo o seu próprio valor. É uma confiança básica, uma crença de que esta outra pessoa é, de alguma maneira, fundamental, digna de confiança. É digna por seu próprio mérito e merecedora da plena oportunidade de buscar, experimentar e descobrir aquilo que lhe engrandece, o eu. O facilitador que apresenta essa qualidade aceita os sentimentos pessoais do estudante, que tanto perturbam como promovem a aprendizagem. E o valoriza como um ser humano imperfeito, dotado de muitos sentimentos e potencialidades. Certo, gente? Então é aceitar a pessoa como um todo, não só a parte boa, ou só aceitar os alunos bons e rejeitar os alunos ruins,
Ou só também focar nos alunos ruins, rejeitar os alunos bons. Até porque, bom, essa nomenclatura que eu estou usando, bom e ruim, é porque ela está amplamente no senso comum. Mas eu não acredito que existam assim alunos bons ou ruins. Tem alunos bons ou ruins de determinado ponto de vista. Eu ministro uma disciplinas, eu sempre vejo alunos muito esforçados, com muita dificuldade, mas são muito esforçados. Você vai dizer que esse aluno é bom, cara? Porra, que sacanagem, cara. Muita sacanagem você dizer que esse aluno é bom. Da mesma forma, um aluno que compreende muito rápido as coisas e às vezes ele é meio desleixado, esse aluno tu acha vai dizer que ele é bom? Só porque ele aprende rápido as coisas, mas ele não se dedica, sabe? Ele não dá o máximo dele. Pô, se esse cara é bom mesmo, ele dando o máximo dele, ele ia explodir, né? Mas não, a gente vê, às vezes é até uma tendência à autossabotagem, mas a gente aceita essa pessoa, entende? A gente aceita essa pessoa como uma pessoa integral, como um ser humano. A gente respeita a pessoa como um ser humano. E não muito raro, eu percebo que muitos professores se colocam numa posição de superioridade existencial mesmo, no sentido de achar que são superiores aos seus alunos. Ah, não, porque aluno é tudo vagabundo, né? Aluno é tudo. Eles criam um rótulo acerca do aluno e esquecem que tem ali 40, 30, 20, 15, 10, 3, 5, 7 pessoas eu ia falar pessoas, almas, né? Existem pessoas naquela sala, seres humanos naquela sala, tá? A compreensão empática, que é um elemento adicional na adição de um clima de aprendizagem vivencial e auto-iniciada, é a compreensão empática. O professor apresenta essa atitude quando é capaz de compreender como o aluno reage interiormente, quando se percebe como o processo de educação e aprendizagem parecem ao aluno, tá? Ou seja, quando ele entende como o aluno entende, não como ele entenderia. É uma atitude de colocar-se no lugar do estudante, de considerar o mundo por intermédio de seus olhos, dos olhos do estudante, não dos seus, tá, gente? Lembrando disso, dos seus olhos e dos olhos do estudante. Não significa entender o aluno no sentido usual de, eu entendo que está errado com você. Quando a empatia é sensível de parte do professor, a relação do aluno é mais ou menos do tipo, pelo menos alguém compreende como ser eu, me parece, e me faz sentir sem querer me analisar ou julgar. A compreensão empática faz com que o aluno se sinta compreendido em vez de julgado e avaliado. Tá? Você quer ver isso, gente? Eu comecei a reparar isso, porque ao longo do tempo, né, eu fazia algumas coisas que claro, também com a entrada na psicologia, eu comecei a deixar de fazer, né? E eu sinto que os alunos me procuram mais para me perguntar do que me procuravam antes. E eu tenho uma experiência muito positiva com algumas turmas, né? Uma delas que eu trabalhei durante o meu doutorado, né, que eu tenho um carinho muito grande por aquelas pessoas. Algumas eu nem sei onde é que estão, mas eu ainda tenho em ampla consideração e lembro os nomes de todos, que eram 18 estudantes, né? Cara, esses alunos, é incrível, era incrível, eles estavam numa real oferta, cara. Assim, eu não vou dizer, eu sou o bonzão. Não, não é isso. Essas pessoas se organizaram como grupo de uma forma, foi lindo, cara, foi fantástico. Aí eu me emociono a falar disso. Eu não sou de chorar, né? Eu tô emocionado aqui eu falo. E grande parte isso se deve a eu tentar, nesse momento, compreender essas pessoas, tá? Da melhor forma possível e estar disponível para elas, para conversar, para trocar uma ideia, seja sobre física ou seja sobre outra coisa, tá? Seja sobre alguma coisa da vida pessoal, seja alguma dificuldade em outra disciplina. Teve um dia fatídico que os alunos estavam indo bem na disciplina, tiraram notas boas, né? Eu estava ministrando essa disciplina na Federal do Rio Grande do Sul, junto com o professor Moreira, né? E aí eu perguntei, tá, por que vocês não vieram para aula? Não, professor, é o seguinte, olha, eu vou falar a verdade para o senhor, porque o senhor é franco com a gente também tem que ser franco com o senhor. A gente estava fumado aí numa prova de equações diferenciais, a gente foi estudar para a prova, porque a gente estava bem na sua disciplina. Eu disse, pô, então, obrigado pela franqueza de vocês, né? Eu me sinto até melhor agora, né? Eu sei que, pô, será que a pessoa está cansada da disciplina? Não, professor. A disciplina é muito interessante. Eles formavam grupos para discutir, né? O clima é muito parecido com o da turma de vocês, né? Que a gente
passa aquela aula lá, discute, e depois come o bolo que a Elielma leva, os queijos que a Madalena leva, um cafezinho que o pessoal faz. Então a gente tem que acertar essa coleta aí, né, para não ficar só nas costas das colegas. Tá? E que a gente saía daquela aula, a gente parece que a gente saía mais feliz do que entrou, sabe? Mas por quê? Porque nem sempre a coisa era boa, ou simples, ou fácil, mas sempre havia compreensão de ambas as partes. Então, eu tenho essa experiência muito positiva, né, que eu levo para a minha vida, assim, de que, sim, é possível a gente criar um ambiente propício em que todo mundo se sinta bem e que todo mundo aprenda, né? No seu ritmo, logicamente, cada um. Tá? Então, essas são as qualidades atitudinais que, quando apresentadas pelo professor, facilitam a aprendizagem vivencial e auto-iniciada e aumentam a probabilidade de aprendizagem significante. Lembrando, eu não sou rogeriano, mas, como eu falei para vocês, algumas coisas eu vou identificando e eu vou tentando fazer, porque eu realmente, elas fazem muito sentido na minha cabeça para você lidar com pessoas, né? Entretanto, ainda mais um requisito: o aluno, de alguma forma, deve perceber que o professor apresenta de fato essas qualidades. O aluno, durante tantas vezes e por tanto tempo, se depara com professores de fachada, que, ao encontrar um professor verdadeiro, tenderá a mostrar-se desconfiado e poderá não perceber sua autenticidade. Cabe ainda enfatizar a grande semelhança entre essas qualidades e aquelas que Rogers considera também necessárias em um encontro terapêutico bem-sucedido. O terapeuta deve ser congruente na relação, isto é, genuíno, sem fachadas defensivas, deve experimentar uma consideração positiva e incondicional pelo cliente, sentindo-o como tendo valor individual, independente de suas condições, sentimentos e comportamentos. Deve finalmente compreender o cliente empaticamente. E fazer isso é fácil? Não, gente, porque tem que ter um desprendimento muito grande. Conselho: se você quer seguir os preceitos do ensino centrado no aluno, de acordo com Rogers, procure terapia e, de preferência, vá com alguém na abordagem centrada da pessoa, tá? Conheço uma profissional, se quiser a indicação dela, eu te dou, né? Eu fazia terapia com ela, tive que encerrar porque era muito longe da minha casa e eu tenho um tempo muito corrido, então 40 minutos ou melhor, 50 minutos para ir e voltar, estava ficando inviável para o meu tempo, eu não estava mais conseguindo fazer minhas coisas direito, então eu ainda estou na busca de um outro profissional aqui mais próximo da minha casa. Conclusão, tá? Certamente, pouco do que Rogers propõe é observado comumente nas escolas, óbvio, né? Sua abordagem indica que o ensino seja centrado no aluno, que a atmosfera da sala de aula tenha o estudante como centro, implica confiar na potencialidade do aluno para aprender, em criar condições favoráveis para o seu crescimento e a autorrealização do aluno, em deixá-lo livre para aprender, manifestar seus sentimentos, escolher suas direções, formular seus próprios problemas, decidir seu próprio curso de ação, viver as consequências de suas escolhas. O professor passa a ser um facilitador, cuja autenticidade e capacidade de aceitar o aluno como pessoa e de colocar-se no lugar do aluno são mais relevantes para criar condições para que o aluno aprenda do que sua erudição, suas habilidades e o uso que faz dos recursos instrucionais. O ensino usual é centrado no professor e no conteúdo, autoritário e ameaçador. É praticamente a antítese de uma abordagem rogeriana. A abordagem de Rogers não é, então, aplicável às escolas como ela existe hoje? E se houvesse condições, não seria ela ameaçadora e desconfortável para alguns alunos? Rogers fala aqui, né, uma passagem que eu já vou trazer aqui para vocês sobre isso. De fato, a abordagem rogeriana, a adoção de uma abordagem rogeriana em sua plenitude implicaria em mudança radical e uma revolução na escola. A viabilidade disso parece ser mínima. A conveniência fica como uma questão em aberto. Aliás, essa revolução foi tentada por intermédio de escolas abertas, que tiveram certa popularidade, principalmente nos Estados Unidos na década de 70 e 80. Em muitos casos, tais escolas fecharam ou mudaram de rumos. A análise de por que isso aconteceu foge completamente ao escopo desse trabalho, mas não é difícil encontrar na literatura da época fartas discussões sobre o tema. Quanto à segunda pergunta, Rogers reconhece que sua abordagem pode ser ameaçadora para os alunos, principalmente por não estarem preparados para ela. Ele diz assim: ó, na verdade, 10 ou 15 anos atrás, provavelmente teria dado ao grupo ainda mais liberdade, dando-lhe a oportunidade e a tarefa de construir o curso inteiro. Aprendi que isso causa muita ansiedade, frustração e irritação comigo. Viemos para aprender de você. Você é pago para ser nosso professor. Não podemos planejar o curso, não conhecemos o assunto. Não sei se esse ressentimento é necessário. Consequentemente, por covardia ou sabedoria, passei a prover limites e exigências em quantidade suficiente para que possam ser percebidas como estrutura de curso, de modo que os alunos possam confortavelmente começar a trabalhar. Ou seja, ele começou a dirigir a coisa minimamente possível.
Quanto à liberdade a ser dada ao aluno, é também interessante a opinião do próprio Rogers. Reconheço que, para outros, dar liberdade a um grupo pode ser uma coisa arriscada e perigosa de se fazer, e que, consequentemente, eles não podem genuinamente dar esse grau de liberdade. A este sugeria, experimente dar o grau de liberdade que você pode, genuína e confortavelmente dar, e observe os resultados. Não começa, não, agora eu sou rogeriano, tá? Você vai dar o grau de liberdade que você pode dar, observa os resultados e vai aumentando gradativamente conforme você possa. Isso é conselho do próprio Rogers, tá? Embora essas ponderações de Rogers possam sugerir que ele próprio admite a inviabilidade prática de sua abordagem, elas, antes de mais nada, indicam que a questão não está na dicotomia usar ou não usar a abordagem rogeriana, ser contra ou a favor de Rogers. A questão parece estar muito mais voltada para a extensão em que os princípios rogerianos podem ser usados na sala de aula sem causar desconforto e ameaça aos alunos ou ao professor. Por exemplo, Rogers sugere que o grupo de encontro, uma prática da psicologia, tem um grande potencial no contexto educacional para melhorar a comunicação interpessoal e facilitar a aprendizagem. Um grupo de encontro geralmente consiste de 10 a 15 pessoas, incluindo um líder ou facilitador. Trata-se de um grupo relativamente não estruturado, caracterizado por uma atmosfera de liberdade para expressão de sentimentos pessoais e comunicação interpessoal. Para Rogers, por intermédio de grupos de encontro para alunos e professores, estes serão mais capazes de ouvir os estudantes, especialmente seus sentimentos, e diminuir dificuldades interpessoais com eles. Enquanto os primeiros descobrirão que os professores também são pessoas falíveis e imperfeitas, mas igualmente orientados pelo crescimento pessoal e interessados na facilitação da aprendizagem de seus alunos. Não seria esta uma técnica adequada em determinados momentos de um curso? Possivelmente sim. Isso implicaria uma abordagem rogeriana do curso? Não necessariamente. A questão não é ser ou não ser rogeriano, mas até onde usar os princípios e técnicas rogerianas sem desconforto para professores e estudantes, a fim de facilitar a aprendizagem significativa. Ele reitera esse ponto aqui que não é dicotômico, ou ser ou não ser essa questão, né? Em que ponto a gente pode utilizar isso para facilitar os processos de aprendizagem, tá? É isso, gente, tá? Hoje nós abordamos Nova aqui na primeira parte da aula, em um vídeo separado, e agora Carl Rogers. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até sexta-feira.